aí. Vamos falar rapidinho. O que é que vocês acham de negociação? Uma coisa que vocês gostam, vocês não gostam? Gosto muito. Gosta muito? Bom. Todo mundo gosta, tem gente que odeia, né? Tem gente que... Depende da não tá negociando, né? Não é fácil, né? Se eu Eu gosto de negociar qualquer coisa com qualquer um. Qualquer coisa, qualquer um. Tá muito valendo. E se vocês fossem relacionar a negociação com outra atividade, qual atividade vocês acham que é muito parecida com negociar? Aqui é livre, né? Não tem resposta certa não, só para... Acho que a ideia de retórica também vem muito correlacionada com negociação. Tá, bom ponto. E nesse ponto aí também, qual é a característica que para vocês é a característica mais importante para um negociador? Empatia. Empatia? Acho que é bem importante para você. Você tem que falar o que a pessoa quer ouvir, lógico. Então, inclusive, quando você quer. Mas não adianta não sair da sua cabeça. Você tem que observar sinais para que você consiga ser mais assertivo na sua negociação. Uhum. Então, eu acho que você... Comunicação. E preparação prévia é fundamental. Não adianta improvisar, não. A pergunta que você quer, Eu eu acho analiso que uma linha, quais são as possibilidades. Eu posso por aqui, a pessoa por isso. Eu faço meio que um pré-planejamento do que eu vou fazer, as possíveis possibilidades, né? Meio que uma quando você pega essa surpresa, né? Exatamente. Tentar isso, né? Eu vou tentar antecipar. Muitos tópicos que a gente vai abordar aqui, tá bem no caminho. E uma coisa que todo mundo fala aqui, mas geralmente se fala quando eu trabalho isso aqui, mas ninguém falou é persuasão. Todo mundo, ou com algum sinônimo, alguma coisa, mas todo mundo tende a trazer persuasão na conversa. Poder de convencimento, né? Poder de convencimento. Bom, esse aqui é um curso que eu dava antes de entrar na Peter, e ele era um curso de 4 horas. E ele era dado com certa tranquilidade, mas aqui a gente tem 1 hora. Então o que acontece? Eu vou ser um pouco rápido e vou pular muitos dos slides aqui. Então eu estava revendo slides, eu sei aqui o que é mais importante, então vocês só vão pegar como se fosse a parte mais interessante do curso, que é realmente útil para a prática mesmo. Então tudo que é mais teórico eu vou pular um pouco, mas vamos andar com ele. Bom, então qual é o objetivo principal daqui? É que muita gente vê a negociação como uma arte. Ela não necessariamente, você acha que tem pessoas que têm talento para negociar. Então muita gente assim, que não acha que tem esse talento, acha que está fadada a não ser um bom negociador. O que na verdade não é um talento, não é uma arte, é uma técnica. Então você tem que saber com essa técnica, aprender e exercitar também. Aqui eu vou pular. Então as primeiras impressões. Muita gente, quando a gente vem falando aqui de negociação, a primeira impressão é que é um duelo. É eu contra você. Então, eu quero um preço maior, você quer um preço menor. Então a gente fica sempre nessa discussão para trazer essa guerra, e sempre o objetivo seu é convencer o outro de que o seu ponto está correto em cima do ponto do outro. E a principal arma que todo mundo pensa na primeira vez é a persuasão. Tipo, a minha capacidade de te convencer que teu preço está errado e que o meu está certo. Essa visão não está incorreta, ela está parcialmente incorreta. Então, muitas vezes, a negociação é um duelo, onde você tem que trabalhar assim, mas nem sempre é, e a persuasão não é a arma principal, é a técnica. Então, entre duas pessoas assim, despreparadas, que não se prepararam para essa negociação, a pessoa que tem mais persuasão, mais aquele jeito de lidar com pessoas, ganha muita vantagem em cima do outro. Agora, quando um dos dois se preparou, e vai seguir as técnicas, sendo essa daqui ou outras, essa pessoa que se preparou pode até ser tímida, pode até não ser boa de lidar com pessoas, mas ela tem muita vantagem sobre a pessoa que está só se baseando em persuasão para trabalhar a negociação. Então, ignorando aqui um pouco esse slide, o que é que eu vou falar hoje? Eu vou dar uma primeira metade do curso que eu vou apresentar a técnica mais matemática mesmo, e a segunda metade, dentro do que couber no tempo, eu vou apresentar umas ferramentas psicológicas, que são os truques que as pessoas usam contra a gente para tentar convencer a gente de um preço diferente, e que quando a gente fica consciente de que isso existe, a gente acaba não caindo nessas armadilhas. Isso vale desde ir para comprar televisão no shopping,
para fechar um contrato grande de empresa multinacional. São os mesmos acontecimentos. Então, o que acontece? O primeiro erro de qualquer negociador é já pular para a negociação de fato. Ela acontece muito antes. Quando você sabe que vai negociar com alguém, você já começa a se preparar. Pode ser no computador, no rabisco, até na cabeça mesmo. Mas você tem que chegar preparado. E não chegar preparado, tipo, é comum que a gente perca mais tempo planejando do que negociando em si. Então, às vezes você vê em empresa grande e o pessoal passa dias de reunião planejando como vai se apresentar para o fornecedor, para o comprador, e a coisa é fechada em 5 minutos. Você bate ali, bate aqui, o outro cara se preparou também e a coisa aconteceu. Que eu vou pular bastante aqui, porque aqui a gente não... Esse aqui é um ponto interessante aqui que a gente tem que entender também se a nossa negociação é baseada em posição ou baseada em interesse. Aí o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, nem sempre você está negociando contra aquela posição de preço só pelo preço. Então, é melhor explicar com exemplo. O que é uma negociação de posição? Aquela venda bem crua, que é você está querendo comprar, outra pessoa está querendo vender, você quer abaixar o preço, a pessoa que quer vender quer subir o preço. Cada R$1 que você ganha é R$1 que a outra pessoa perdeu. Então essa posição é uma posição muito difícil de negociar, porque as pessoas só estão interessadas em baixar a alavancagem do outro. E o que é uma negociação baseada em interesse? Baseada em interesse é quando você deixa de se perguntar o que você quer, mas por que você quer. Então você começa a tentar entender o porquê a outra pessoa está querendo aqueles pontos. Pode não ser só questão financeira, pode ser localização de empresa, pode ser qualquer ponto abstrato. E no mundo do negócio é que o pessoal fala entre dividir o bolo e aumentar o bolo. Então, às vezes, quando você está negociando algo que não é só financeiro, você pode chegar a uma conclusão que todo mundo ganha um pouquinho mais. Oi? Ganha-ganha. Você pode chegar no ganha-ganha. E é importante ter a ciência que isso pode acontecer. Eu vou chegar aqui com um exemplo muito, muito simples, mas ilustra para qualquer um. Imagina que duas pessoas estão querendo disputar uma pizza. E aí, na negociação normal, se as duas pessoas têm o mesmo poder de técnica e persuasão, você vai dividir e cada um vai ganhar metade da pizza. Agora, interessante, você começa a perguntar, por que você quer a pizza? Então, a pessoa A vai dizer, eu gosto do centro, não gosto da borda. E a pessoa B vai dizer, eu gosto mais da borda do que do centro. Então, eles poderiam inteligentemente propor a uma pessoa pegar toda a borda e outra pessoa pegar todo o centro. E se você for ver, assim, eu estipulei alguns números para dar alguma matemática em cima disso, pessoas diferentes valorizam de maneiras diferentes coisas diferentes. Então, por exemplo, para a pessoa A borda tem valor 40 e o centro tem valor 100. Para a pessoa B, a borda tem valor 100 e o centro tem valor 40. Então, meia pizza, cada um, o valor total do bolo seria 140. Se tiver 70 que um recebeu de meia pizza, 70 que outro recebeu de meia pizza. Mas se cada um ficar só com a parte que recebeu, o valor percebido fica em 200, porque eu recebi o centro todo e a pessoa B recebeu a borda toda. Aqui eu vou pular um pouco também. Então vamos agora falar para a parte mais matemática mesmo. Quando você conversa com pessoas que são negociadores de sucesso, que assim, podem ser pessoas que já estudaram isso aqui antes, ou até pessoas que pegaram os pais porque são negociadores de imóveis desde cedo, mas todo mundo que é bom negociador, ele tem um ponto em comum. Ele já entra na negociação sabendo onde quer chegar e sabendo onde ele sai. Então, ele tem um objetivo e ele tem um limite. Se eles não conseguem atingir os objetivos que eles queriam dentro da negociação, eles saem da conversa, sem medo de perder o negócio. Então, assim, você imagina, agora vamos fazer um exercício, que esse exercício a gente não vai para a mão, mas vamos pensar nele. Você vai colocar um anúncio no jornal para vender seu carro.
E aí o que acontece? Seu carro é estimado no valor de 10 mil reais. Você está com dificuldade de vender o carro pelo preço justo. Já existe alguém interessado em comprar o carro por 8 mil reais. Uma pessoa liga e referente ao seu anúncio e pede para você e lhe convida para negociar. Vamos conversar sobre esse carro. Que pontos vocês usariam para negociar esse carro? Como é para conversar com essa pessoa que vocês não conhecem ainda? A gente já tem gente interessada, pode ser. Pode ser um, sim. Falar com os benefícios do carro, quilometragem, sei lá. Mas para fechar preço, o que é que vocês usariam aí? Não estabelecer nada menor que 8, né? Porque É, não Para faz começar sentido. isso. Se a pessoa não quiser ceder, você pode nem comprar por essa sai da negociação. Aham. Pra ter- Certo. Alguém mais tem alguma sugestão aí? São pontos que se somam, viu? Não é um ou outro, não. São Falar do custo estimado. falar do custo estimado. Apesar de eu não sei se você deveria falar do custo estimado 10 mil, ou você jogaria esse valor um pouco para cima para... Sim, isso é um ponto interessante. O anúncio tem um valor? Não? Oi? O anúncio já tem um valor? O anúncio tem um valor de 10. Ah, então não precisa nem falar. Não, mas é bom... Não, vamos supor que o anúncio não tivesse valor. Aí vai fazer muito mais, né? Eu iria tentar falar sobre o valor do carro na tabela também. Se tiver um pouco acima ou se é nivelado no valor que eu estou querendo, Certo. para ele saber que o custo. Isso é um ponto que não está contemplado aqui, mas é um ponto muito interessante. Você fortalece uma variável aqui que a gente vai estudar ela. Não vai ser exatamente com esse ponto, mas que vai... Mas é uma referência, né? Mas é uma referência. A diferença para quem está comprando saber. Isso Se o é valor fundamento você que o teu valor é justo, né? Eu acho que uma técnica interessante, desculpa, seria também conhecer um pouco a pessoa que está comprando, para saber o real interesse dela, porque às vezes até o valor, o interesse, a necessidade é tão grande que o valor acaba se tornando baixo para aquela necessidade. Mas ele não está... Só um segundo, ele não está passando o próximo slide. Deixa eu... Entender isso aqui. Caiu a internet aqui, acho. Estou aparecendo pelo Google Slide e a internet foi-se embora. Tem a calma. Será que a caminhada é melhor? Esse cabo aqui está mais fácil. Ok, só vou ler aqui. Oi? É o 23 lá. Oi, entrei. Então vamos lá, vamos pensar. A gente tem que já entrar nesse planejamento fazendo algumas perguntas prévias. Elas são: qual o preço mais provável? Qual a melhor alternativa à negociação de um acordo? Ou seja, se eu não entrar nesse negócio, o que é que acontece comigo? Qual o seu preço reserva? E qual o seu preço alvo? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro é a melhor alternativa à negociação de um acordo. Também é conhecido como BATNA, que é Best Alternatives to a Negotiated Agreement, que esse termo ele se refere a, tipo, se eu não fechei o negócio, qual o melhor outro negócio que eu já tenho fechado. Então, esse termo BATNA, se vocês forem ver mais literatura de negociação, o pessoal também usa isso. Então a gente fala em Mahana, para abreviar essa palavra toda, ou fala em BATNA. Quando o pessoal fala muito de negociação pelo método Harvard, muita gente está só falando de BATNA, porque esse termo foi cunhado lá em Harvard, mas não quer dizer que Harvard foi o primeiro que trabalhou com isso. Isso aqui existe desde muito antigamente, o pessoal já usa isso como referência
o Harvard só fez dar um nome para, quando eles foram estudar negociação, trabalhar com isso. Então, assim, representa a alternativa mais vantajosa que uma das partes pode tomar caso a negociação não resulte num acordo. Aí, o entendimento do Mahana, do Bachmann, ele é muito importante para a definição do preço reserva. O que é o preço reserva? É o valor pelo qual, se você não atingir nem ele, você sai da negociação. Então, você já entra com um planejamento para, tipo, se eu não conseguir alcançar o meu preço reserva, é porque realmente aqui não é jogo para mim. E é interessante que você bote o seu preço reserva mais alto do que o seu Mahana. Por que isso? Porque o seu Mahana você já tem. E aí o que acontece? Às vezes você sente que, tipo, não, mas eu já estou negociando com esse cara aqui, então eu já termino a negociação agora. Tipo, se o outro preço é igual, eu pelo menos preço puxo até o que eu já tenho para fechar agora. Mas na verdade o que pode acontecer muitas vezes é o seguinte, outra pessoa é tão dura de negociar que ela está sempre blefando para ver até onde você vai. E ela só vai aceitar alguma coisa quando você se retirar. Então, se você se retira um pouco acima do seu Mahana, tem a chance de você perceber que a outra pessoa estava só blefando e aí você consegue um preço acima do Mahana que você já tinha garantido. Então, é interessante seu preço mínimo, ou seu preço máximo, se for no caso uma venda, ser maior do que a sua outra alternativa. Então, preço reserva é o valor mínimo, ou seja, a oferta final, pelo qual o negociador está disposto a acordar. Definindo antes da negociação, evita fechar acordos que resultem em arrependimentos. Ou seja, você está ali no calor da negociação, fecha, mas 5 minutos depois que você sai da sala, você poxa, era melhor nem ter feito esse acordo. Aí o recomendado já estava nesse slide. Vamos lá. E aí a gente pula para outra questão que é chamado preço-alvo. Preço-alvo é o primeiro que você coloca. E a definição do preço-alvo é uma questão assim meio delicada, porque tem gente que coloca alto demais e tem gente que coloca baixo demais. Quem coloca alto demais, estatisticamente na média, acaba tendo uma lucratividade maior, porque a diferença às vezes mais do que compensa a quantidade de acordos que você fecha menos, às vezes mais do que compensa pelo valor que cada um tem. Mas, por outro lado, às vezes você pode dar uma sensação tão fora de realidade que outra pessoa desiste de negociar. Ela nem vai tentar mais chegar no preço dela porque você já é algo muito longe. Mas, assim, de todo modo, esse preço-alvo ele deve ser, pelo menos, ligeiramente alto. Porque ele é o único... Depois que você lança ele, você não sobe mais, você só desce. Então, assim, o preço reserva tem que estar acima da sua alternativa e o preço-alvo tem que ser um pouquinho audacioso. Então, se a gente fosse colocar num gráfico como a gente faria a negociação, se eu não sei negociar, chego, fico nervoso, não sei nem por onde começar. Segue isso aqui. Não é uma batida de pedra, mas para quem está na dúvida, segue aqui que é seguro. Comecei. Meu preço-alvo. Boto meu preço-alvo na lista. E aí o que acontece? A pessoa ou aceita ou não aceita. Aceitou meu preço-alvo? Ótimo. Já estou com um acordo. Não aceitou meu preço-alvo. Aí eu fico na negociação. A outra pessoa vai dar um preço. Aí eu vou dar um preço mais próximo do meu preço-alvo, mais um pouquinho mais baixo. E a gente fica se trocando até que, eventualmente, a gente chega no ponto que os dois aceitam. E aí foi aceito. Não chegou nesse ponto, você, como última carta, você dá o preço reserva. Se no preço reserva a pessoa aceitar, também, acordo. A gente já está pronto para fechar. Se a pessoa não aceita o seu preço reserva, você sai, sem medo, sem frustração, você retira. Na hora de se retirar, aí você percebe se a outra pessoa está blefando, se você estava só querendo atrapalhar para ver até onde ia ou não. Se a pessoa realmente não tem satisfação nenhuma, você vai para a sua alternativa. Se ela realmente estava blefando, você tem um acordo, pelo menos no seu preço reserva. Então, assim, respondendo as perguntas que a gente teria feito
na preparação da negociação. Qual é o preço mais provável? Aí você pensa, 10 mil. Qual é a melhor alternativa à negociação do acordo? Qual é uma ANA? É vender o carro para o primeiro comprador que já tinha aceitado vender por 8 mil. Então, o que acontece? Qual é o seu preço reserva? 9 mil. E seu preço alvo, já que você pode ser um pouco audacioso, você coloca 12. Então, assim, uma coisa muito boa quando você vai negociar é tentar representar isso visualmente. Você não fica só colocando esses números na sua cabeça, nem coloca num papel solto, sem ordem, porque ajuda a visualizar. Então, o que acontece? Quando é que a gente coloca essa representação, que eles chamam de representação em linha? A gente coloca o nosso MAANA aqui, para representar onde é o nosso porto seguro. A gente tem o nosso preço reserva, o preço mais provável e o preço alvo lá. E aí, o que é um negociador que faz muito sucesso também, faz de diferente de uma pessoa comum que nunca não tem a experiência. Ele passa a fazer uma reta estimada da linha da outra pessoa. Então, antes de você negociar, você não faz só o seu planejamento. Você estima como vai ser o planejamento da outra pessoa, que vai ter a visão oposta, para tentar melhorar como você vai desempenhar na hora. Então, o que é que ele vai pensar? Olha, se a pessoa está querendo lançar um preço-alvo mais arriscado, ele vai tentar fazer 7. Porque já tentaram fazer 8 comigo, vão tentar fazer 7. Se o carro, na minha perspectiva, eu sei que ele vale em torno de 10, vamos ser pessimistas, vamos ser conservador e achar que o preço real para essa outra pessoa é 9. E essa pessoa, se ela vai de 7 a 9, ela deve estar negociando ali até 11. Então, 11 é onde ela se retira, se ela não nem conversa mais. Então, qual é a graça de você representar visualmente a sua estratégia? É porque você consegue sobrepor as duas e consegue tirar conclusões mais fáceis dela. Então, você colocando a estratégia do comprador embaixo e a sua estratégia em cima, você vai ter uma coisa chamada zona de possível acordo. E com ela a gente tem uma conclusão que é a seguinte: nenhum acordo vai acontecer fora dessa zona. Ou seja, eu não estou disposto a negociar abaixo dos 9, ele não está disposto a negociar acima dos 11. Então, assim, indiscutivelmente, o negócio vai ser fechado entre 9 e 11. E aí eu tendo a certeza de qual é o range que essa negociação vai acontecer, eu tenho muito mais certeza para ser autoconfiante na negociação e saber que eu não vou me perder. Então, isso aqui ajuda muito no psicológico da gente, a gente ir confiante para a negociação. Como é que a gente consegue, se a gente nem conhece a pessoa, como é que a gente chuta, entre aspas, de 9 a 11? Entendeu? A gente nem conhece, não teve nem contato ainda. A gente pensa como você... Como se ela estivesse no lugar dele. Exatamente. E aí isso não se aplica só à matemática do número, se aplica também a todos os outros pontos. Então, às vezes você está vendo casa e a outra casa é mais perto do trabalho. Você começa a se colocar na situação da outra pessoa para tudo. E aí você ganha... A história da empatia, né? A história da Você vai empatia. ter que conhecer um pouquinho, Investir nisso para poder ter interesse claro. Sim. interesse. Né? Quanto mais você pergunta, não tenha medo de perguntar, quanto mais você pergunta, você mostra interesse e o pessoal está lhe ensinando sobre ela, você está aprendendo sobre o outro de graça. A pessoa ainda se sente um pouco lisonjeada porque está sendo ouvida e ao mesmo tempo você só está ganhando informação. Mais informação aqui é sempre mais vantagem para alavancar em cima da outra parte. Deixa eu ver. Bom, essa primeira parte deu exatamente meia hora, que era o que eu estava esperando. Então, de preparação, tem outras partes que eu vou pular e vou logo para as ferramentas psicológicas. Aqui fala um pouco de estatística para em ambiente de certeza, mas aqui não vai dar tempo da gente correr com isso. E eu vou agora para outra parte de ferramentas psicológicas mesmo. Então, vamos lá. Aí agora aqui a gente vai para a parte assim, realmente um pouco menos técnica mesmo. A gente vai para a parte de ferramentas de como a gente manipular a psicologia. Então, a graça aqui é
não é para a gente usar isso em outras pessoas, é para a gente saber se defender. Porque quando a gente sabe o que a outra pessoa está fazendo para manipular a gente fica com muito mais facilidade de conseguir evitar. Isso aqui a gente vê na hora que a pessoa está tentando aquilo, e muita gente que viu esse curso sempre fala que, pô, já vi isso fazendo comigo e eu achei que era da pessoa, não achei que ele estava tentando passar alguma coisa por cima de mim. Então, vamos lá. Durante a história da humanidade, as pessoas criaram ferramentas psicológicas para conseguir vantagens nas negociações de acordo. A gente não pode sempre contar com que a outra parte esteja sempre trabalhando com a melhor da intenção da negociação. A gente tem sempre que contar com que as pessoas estejam querendo ganhar em cima da gente. Então, um sistema interessante para evitar essas armadilhas mentais é criar uma lista e sempre revisá-la para tomar decisão na hora de um acordo. Então, o primeiro é o princípio do contraste. O que é que ele diz? Muitas coisas parecem diferentes quando apresentado em sequência do que isoladamente. Ou seja, às vezes você mostra duas coisas juntas, você quer vender uma casa. E aí o que acontece? Você quer comprar uma casa que ela é bonita, uma casa grande e uma casa barata. O que é que o vendedor quer? Ele quer te vender uma casa pequena, feia e cara. Então o que é que ele faz? Ele sabe que ele não vai conseguir isso, ele vai pelo menos tentar te vender uma casa grande e cara. Então ele vai tentar te mostrar, primeiro, uma casa que ele nunca teve a intenção de fechar, ou um carro, ou alguma coisa que não seja muito legal, que a partir do momento que ele mostrar o que ele realmente quer te vender, aquela coisa vai parecer tão melhor que você vai acabar fechando negócio com uma coisa que você não precisava. Então, por exemplo, você quer comprar uma casa por 100 mil reais. Aí o cara chega, isso aqui, a primeira coisa que ele chega, ele te apresenta isso aqui por 180 mil. Aí você está um pouco sem noção do mercado, né? Você está com o corretor, você está andando por ali, e aí ele te mostra isso. Aí depois ele te mostra essa por 210. Aí você fica, obviamente, que essa aqui por 210 está melhor do que a outra de 180. Só que essa daqui, na verdade, nunca custou 180. Ele só trouxe aqui para você... É só a isca. É só a isca, para você criar um parâmetro errado de preços na sua cabeça. Oi? Eu não vi, não. Não é sacanagem. Vamos lá, esse aqui é outro princípio. Confúcio foi um filósofo chinês muito influente. Aí a pergunta é a seguinte: na opinião de vocês, Confúcio nasceu antes ou depois do ano 230? Antes. Antes? Levanta a mão quem acha que é antes. E quem acha que foi depois? Nasceu em 230. Alguém quer chutar em que ano Confúcio nasceu? Alguém quer chutar em que ano Confúcio nasceu? Tem o menor interesse. Já está com medo de comparar a idade dela. Antes de Cristo, com certeza. Confúcio. Vamos lá, Confúcio nasceu em 551 a.C. Aí o que acontece? Devido à primeira pergunta, se ele nasceu antes ou depois de 230, geralmente quando a gente força as pessoas a responder, as pessoas geralmente respondem entre 100 e 300 depois de Cristo. Só que a verdade é o seguinte: a gente não tem muito conhecimento da história oriental. Então, para a gente, Confúcio, a gente ouviu falar, mas não sabe como ele se encaixa na nossa história. Então, o que acontece? A primeira pergunta influencia no nosso raciocínio sobre a segunda. Isso aqui é um pouco chato de pegar aqui nesse contexto, porque a gente já está falando sobre pegadinha e sobre ferramenta psicológica, então a gente já sabe que tem alguma coisa por trás. Mas quando você chega com as pessoas que não estão preparadas, isso realmente acontece muito. A gente joga uma coisa dentro do contexto e aí ancora. Então, o que acontece? O mesmo princípio vale para preços. Então, você vai chegar para comprar uma televisão. A televisão está 1.300 na primeira loja do shopping. Aquilo vira uma referência na sua cabeça. Se você achar uma na próxima loja de 1.400, ela está cara. Se você achar uma de 1.200, ela está barata. Você não sabe por quê, mas aconteceu. Pode ser que você tenha encarado a primeira loja ser a mais barata de todas, ou a primeira loja ser mais cara. Isso é aleatório, independente do lugar que você estacionou no shopping, vai te dizer a referência. Então, o primeiro preço tem muito mais peso do que todos os outros na sua mente.
Então, o mesmo raciocínio vale para preço. O que for mais alto do que o primeiro preço está caro, o que for mais barato do que o primeiro preço está barato. Então, vamos lá. Aqui numa negociação, eu vou ter aqui o slide para não aparecer a resposta. Numa negociação, vale mais a pena a gente esperar a outra pessoa dar o preço ou você ouvir primeiro? Você ouvir primeiro ou você dar o preço primeiro? Esperar? Oi? Eu acho que você consegue influenciar se você der um preço. Você consegue influenciar. Tá, dar o preço. O cara já nem vai estar nada matando, porque sabe. Exatamente. Como a gente está falando aqui de coragem, qual o preço que você quer estabelecer no subconsciente da negociação? É o seu ou é o dele? É o seu. Então o que acontece? Você soltando o preço primeiro, você está exatamente trabalhando tipo, é ele tentando baixar o seu, não é você tentando subir o dele. Aí você ancorou que a briga, ele vai tentar, mas ele vai tentar, o seu é a base. Então, assim, então a moral da história é assim, se você está seguro que o seu valor está certo, não tenha medo de sugerir o primeiro preço. Deixa eu ver se eu posso falar isso aqui, tem umas coisas de pretensão salarial, eu não vou pegar antes, senão a empresa está me ensinando a negociar salário aqui. Eu vou pular aqui para 3. Essa aqui é outra chamada escalada. Isso acontece mais em negociação empresarial do que em negociação pessoal. O que acontece é o seguinte, a reunião, vamos dizer que a gente tem 1 hora para negociar. Então as partes se juntam e pré-agenda que vai ter 1 hora para negociar. Então as pessoas começam muito duro na negociação e a partir do momento elas vão cedendo e no final do horário é onde as pessoas cedem mais. Onde as pessoas mais abrem mão de concessões para entrar. Isso porque o tempo está acabando, mas também porque você vai entrando e aí você meio que já chegou onde você queria. Enquanto você não chegou onde você queria, você fica muito fechado. Quando você chega onde você queria, você sabe que dali para frente é lucro, então você fica muito mais amigável com a outra parte e vice-versa. Então, você vai abrindo mais concessões no final e você também consegue mais concessões no final. O que é essa coisa de escalada? É você tá negociando, aí você negociou por 50 minutos, faltam 10 para acabar a reunião que vocês têm de negociação, e aí a outra parte, do outro lado, muda tudo. Você, por exemplo, começou a negociar um negócio por 100 mil, aí você vai baixando, você quer vender por 100, melhor exemplificando, e aí a outra parte pede 50, e aí você vai subindo, e de repente você chega em 80, e aí você está quase fechando, e aí o cara volta, não, agora você fez por 50 de novo. Ele dá um pulo para trás e aparenta não fazer o menor sentido, porque a outra pessoa já tinha concordado, mas é justamente por não fazer sentido e pelo tempo estar acabando que essa ferramenta tem alguma alavancagem. Você desestabiliza a pessoa totalmente. Então, a tendência é que a vítima, para voltar para os 80, vá aceitando tudo. Não, voltei para 50. Não, pelo amor de Deus, vamos voltar para 80. Aí, o prazo tem que diminuir uma semana, você vai entregar na minha casa, o frete está incluso, você começa a aceitar qualquer coisa para voltar aquilo que o seu subconsciente já tinha como garantido. Como é que se defende disso? A primeira coisa é você ameaçar a se retirar de imediato. Dizer, não, obrigado, fechou aí. A pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo isso de propósito. Então, se você se ameaça a se retirar, a chance dela voltar atrás é muito grande. Porque ela fez de propósito, ela chegou num acordo e de repente ele fala, esse cara é bom, ele entende do que ele está fazendo, mas será que ele tem negociação? Então ele solta isso só para destabilizar, para ver se colou. Então é um método. Você pode também se levantar assim, fisicamente mesmo, para fazer uma força mais psicológica e dizer o seguinte, olha, no horário que a gente já estipulou, se o horário for fixo, a gente levou 50 minutos para negociar isso. Agora a gente voltou para estaca zero. Vamos marcar outro dia para negociar de novo. Aí a pessoa ou vai negociar de novo, ou vai acabar voltando atrás e não sendo incisivo. Então esse já é o meio termo, mas se você não está seguro de que levantar é melhor, de que sair é a melhor opção, você só pede para remarcar
a reunião e a outra pessoa na próxima reunião não vai ter muita coragem de fazer isso, porque já sabe que você não vai engolir qualquer coisa. E a outra questão é a seguinte, se você já fez concessões importantes, você diz que por esse novo preço, você retira todas as concessões. Então vamos supor que eu já cheguei em 80, mas eu já dei o frete, já dei o prazo, já dei a entrega, já fiz tudo, e você fala, tá, se quer voltar por 50, eu retiro todas as concessões que eu fiz. Aí você tem de novo a alavancagem para conseguir trabalhar em cima disso e a negociação voltar para onde deveria estar. Aí outra aqui que é interessante, ela é fingir espanto. E esse aqui é o truque psicológico mais difundido que existe. Então, o que acontece? Você dá um preço, independente de que preço você der, se você puder dar quase de graça, a outra pessoa vai fingir um espanto. E ela vai fingir que levou um murro na barriga, ela vai dizer, não é a firma toda não. Vai fazer ou uma piadinha, ou vai tentar fazer um espanto com a cara de sério, vai tentar fingir que está profundamente ofendido. Só que acontece o seguinte, isso não é, em negociação profissional principalmente, esse espanto nunca é verdadeiro, nunca. Ele é sempre uma coisa para estimular a pessoa a achar que o preço dela foi muito fora do mercado. Então ela tenta trazer isso aqui para dizer que a expectativa da pessoa está incoerente. Então assim, é um truque muito fraco, porque assim, basta você saber que ele existe, você botou ele por água abaixo. Então sempre que alguém achar que a sua negociação está muito fora assim, com espanto, é mentira. 100% dos casos é mentira. Aí o que acontece? O que é que eu faço nesse caso? Mesmo que eu fique abalado psicologicamente, não pretendo ficar, mesmo que eu fique, segue o planejamento. Não fecha nada abaixo do preço mínimo, aquele planejamento todo que a gente mostrou para trás, segue ele de olho fechado que vai dar certo, mesmo que ele, independente da reação da pessoa. Aí o silêncio. Esse silêncio eu acho até mais interessante do que o espanto. No lugar da pessoa se espantar, ela simplesmente fica olhando para você de volta. Então, o que acontece? O silêncio, ele é desconfortável para o ser humano. Ele dá a sensação que é a nossa vez de falar. E aí, o que acontece? Mesmo quando não é. Então, pessoas mais experientes em negociação, quando recebem a primeira proposta, eles ficam calados, olhando para outra pessoa, esperando que a outra pessoa baixe o preço sozinho. Então, o que acontece? Aconteceu com você, você fica silêncio de volta. Você não precisa ficar se repetindo ou se alterando porque a outra pessoa não reagiu ao que você falou. Então aqui é um exemplo aqui mais fácil para mostrar. A pessoa chega, ó, estou vendendo carro, 10 mil reais. A pessoa fica caladinha ali, aí depois assim, você vê que não teve reação, tipo, mas esse valor é negociável, que tal 9 mil reais? Então assim, a pessoa nem começou a negociar e você já conseguiu abaixar 1.000 reais do preço. Então, é realmente assim, se você não sabe que isso pode acontecer, pega de surpresa e isso dá um pouco certo mesmo. Separar ganho e agrupar perda. Isso aqui é interessante também. Tipo, o que é que deixaria você mais feliz? Achar 20 reais em cima da sua mesa, ou tá de manhã antes do almoço, achou 10 reais, aí depois de 3 horas da tarde achou 10 reais de novo. A gente tende a achar, o dinheiro foi o mesmo, mas a gente achou assim, a gente deu sorte 2 vezes, a gente achou dinheiro 2 vezes hoje. E o que deixa você mais triste? Estou aqui, perdi 20 reais numa nota. Ou então é o seguinte, perdi 10 reais e mais tarde perdi 10 reais de novo. Isso aqui impacta mais a gente também, porque eu fui burro o suficiente para perder dinheiro que estava na minha mão 2 vezes. Então é mais uma questão de frequência do que de valor em si. Então qual é a dica aqui? As pessoas, de modo geral, sentem mais o impacto de acontecimentos quando eles são apresentados de forma separada. Então apresente os pontos positivos mais espalhados que você conseguir e os pontos negativos da maneira mais agrupada. Então, por exemplo, o carro novo não irá para a manutenção e economizando tempo e dinheiro. Aí você fala, não, são 3 pontos. O carro novo não vai para a manutenção, você vai perder menos tempo e você vai economizar mais dinheiro. Essa é a maneira que você tem que
apresentar os seus argumentos para quem você está tentando fechar esse contrato. E outro ponto também é o seguinte, geralmente, às vezes é comum você estar fazendo uma proposta informal para um cliente, e o que acontece? Você tem prós e contras, ganhos para a sua empresa e ganhos para a empresa dele. Às vezes você tem mais ganhos para a sua empresa do que para a empresa do outro, já que você está propondo o contrato, e aí quando você bota na tabelinha de prós e contras assim para ele, vai ficar ridículo se você dizer que a sua empresa está ganhando mais do que a dele. Então você tem que sempre estimular para que a outra empresa, tipo, você expande os pontos de ganho da outra empresa e você contrai os seus, para mostrar que você não está ganhando muito em cima da pessoa com quem você está fechando acordo, porque geralmente é um acordo numa tentativa de ser amigável. Outra coisa é a gente tentar evitar uma linguagem de culpa, de se sentir culpado por pedir alguma coisa. Por exemplo, seria pedir demais uma redução de preço? Eu odeio ter que pedir isso, mas seria possível reconsiderar esse ponto? Se você faz essa linguagem negativa para fazer um pedido para você, você já dá a impressão que é sinal verde para a pessoa negar. Então, assim, não vai haver consequência para o outro lado se a outra pessoa disser não para você. Então, é péssimo você fazer isso. Eu, particularmente, caio muito nesse ponto. É algo que depois que eu comecei a aprender isso, eu me policio. Mas é algo que, às vezes, eu já presenciei comigo, de eu sentir que não era um pedido absurdo, mas a outra pessoa, até por não estar entendendo o que está acontecendo, já estava pegando só a parte macro e falou, esse cara está pedindo uma coisa que ele está pedindo sem ter muita confiança. Então, vou negar só por negar mesmo, porque mesmo que fosse algo muito justo. Então, o que acontece? Quando você quer uma coisa, está dentro do seu planejamento, está viável de pedir, você pede com clareza, mais direto possível e não fica muito tentando rebuscar em cima. Eu vou pular aqui. Sim, outra coisa, negocie no seu escritório. Sempre que possível, traga para jogar em casa. Por quê? Porque você controla melhor o ambiente e aumenta a sua autoconfiança por estar num ambiente conhecido. Então aqui, por exemplo, no escritório da contraparte, ou seja, se você vai negociar no ambiente dos outros. Diferença de tamanho de cadeira, posição na mesa, tipo, cria um subconsciente de dominância. Isso aqui já é um pouco mais sutil, mas se, por exemplo, se chama você para negociar, o cara que está na empresa, ele tem aquela super cadeira de diretor, e você está sendo chamado para trazer aquela cadeira que nem o encosto tem, ele está lhe colocando ali para você subconscientemente aceitar mais coisas que a posição está favorável para a pessoa que está lhe chamando. Então, se sua cadeira for menor do que a cadeira do outro, é proposital. Então, assim, talvez o pessoal mais velho não caia muito nisso, mas pelo menos você já percebe que existe a intenção de subjugar um pouco. Então, se você já fica mais preparado. Se você já percebeu diferença de tamanho de cadeira, ou está todo mundo sentado na posição e você está sentado na posição mais lateral, isso tudo é de propósito, nunca é aconteceu. E aqui é um dos casos mais extremos, como desconforto físico, como cadeira quebrada, também pode ser proposital. O objetivo é ele desconcentrar. Então, às vezes, te dá uma cadeira que é bamba. Eu dei esse curso aqui uma vez, um cara falou que o chefe dele botava sempre o pessoal para negociar, quando o pessoal pedia aumento de salário, num splitter que dava na cara da pessoa que estava. Então, a pessoa sentava de costa, o splitter aqui, e a pessoa que estava negociando está recebendo tudo no olho. Então, você já estava com vergonha de pedir um aumento porque era o chefe. E aí você ainda fica desconfortável com aquilo vindo na sua cara, você não tem nem como argumentar, você quer sair dali o mais rápido possível. Aí se o cara der um não, aí você já está, não, tchau. Não fica... informação placebo. Então, assim, isso aqui é um estudo de 78, é um estudo velho, em que os caras vieram pedir para usar a copiadora, isso foi nos Estados Unidos, para tirar xerox. Então, o que aconteceu? Eles fizeram 3 perguntas em estabelecimentos diferentes.
não eram estabelecimentos de tirar xerox, eram estabelecimentos comerciais que, por acaso, tinham copiadoras. Então ele chegou, olha, posso usar sua copiadora? 60% das pessoas aceitaram. Aí nos Estados Unidos era mais fácil a pessoa conseguir. Aí outra pessoa falou, posso usar sua copiadora? Preciso tirar uma xerox. É óbvio, se você está pedindo para usar a copiadora, você está querendo tirar uma xerox. E eles pularam de 60% para 93%. E aí falaram, posso usar sua copiadora? Estou com pressa. Foi de 60% para 94%. Estatisticamente, essas duas informações empataram. O que isso quer dizer? Eles só acrescentaram informações e agregaram valor ao ponto deles. Então, adicionar mais informações sobre site sempre aumenta a credibilidade. Então, por exemplo, outro artigo, esse de tal e o A5 de 2014, é explicitado que a inclusão de elementos científicos são ainda mais eficientes para a persuasão de imagens. Mesmo que a pessoa não entenda completamente o conteúdo, as pessoas se sentem mais confiança na informação quando são deparadas com gráficos, fórmulas, estatísticas e citações. E, por exemplo, todas essas citações aqui que eu falei são verdadeiras, mas são um exemplo que deram a esse ponto muita credibilidade, que eu coloquei assim de propósito só para vocês mostrar, para vocês entenderem que essas citações dão mais força para o que a gente está querendo falar. Esse que nem vale tanto a pena entrar. E aqui é uma última dica, seja o primeiro a redigir o contrato. O que acontece? Quando você redige o contrato, você evita de cair em armadilha. Porque sempre que você negociou por meses, depois o que vale é o que assinou. Então, assim, às vezes você sai com um contrato assim, de 30 páginas, em cima de alguma escritura de alguma coisa, e assim, você fechou um preço, você fechou um prazo, você fechou 100 pontos, mas às vezes a pessoa escreve diferente do que vocês negociaram de boca. Já. E quando você... E essas pessoas às vezes erram, mas às vezes fazem de propósito. Então, o que está escrito, está escrito. Claro que você vai revisar o contrato, mas se você escrever o contrato você mesmo, a chance de você cair numa armadilha dessa é zero, porque você escreveu. E aí é óbvio que tipo, nunca faça isso você. Nunca você vai escrever uma coisa diferente do que vocês acordaram verbalmente. Agora, assim, por outro lado, não é antiético colocar como default, como padrão, pontos que não foram discutidos na negociação. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fechou o preço, a gente fechou o prazo, mas a gente não fechou quem vai pagar o frete. Ou melhor dizendo, a gente fechou que vai ser o preço, a gente fechou que o comprador vai pagar o frete, mas a gente não fechou o prazo. A gente não discutiu hora nenhuma se vai ser em 30 ou em 60 dias que vai ser a entrega. Então, o que acontece? Na hora que você vai redigir o contrato, você coloca já os seus 60. Não é antiético se você não discutiu isso. Então, quando você redige, você tenta empurrar o que não foi redigido, o que não foi acordado, puxando para o seu lado. Então, aqui um exemplo muito grande que é, tipo, muitos países dobraram o número de doadores de órgãos nos seus países usando esse raciocínio. Então, como é que funciona a doação de órgãos? Na maioria dos países, você está preenchendo para ter uma identidade, você tem que afirmar que quer ser um doador de órgão. E aí, a maioria das pessoas não preenche. Agora, em alguns países trocaram para falar o seguinte: você, por padrão, é doador de órgão. Quando você for tirar seu documento, você que tem que dar um xizinho marcando que não é o doador. E só fazendo isso, as pessoas dobraram a quantidade de doadores. Então, as pessoas estavam realmente sem saco de mexer. Então, é melhor... era isso. Então, muitas vezes é possível definir prazos, fretes, horários e outras condições apenas por sugeri-las no primeiro rascunho do contrato. Não seja manipulador, mas também não entregue de bandeja essa oportunidade para a outra pessoa. Bom, foi isso, gente. Alguma dúvida? Não? Tá, então, legal. Esse material tá comigo, mas eu posso passar. Passo. Passa onde? Onde é que tem um canal bom pra gente ir? Pode ser no geral, pode ser ter um...
Site geral, ok. Oi? Site geral.